Professor, essa dissertação então resultou em um livro, né? Exatamente. Eu concluí minha dissertação de mestrado, agreguei mais algumas informações e surgiu o livro Direito ao Planejamento e, graças a Deus, estou tendo bons feedbacks a respeito dele. Você disse também que acrescentou algumas informações, né? Depois de toda essa pesquisa da dissertação, ainda teve mais novidade para ser acrescentada no livro? Sim. O direito ao planejamento é incipiente no Brasil, né? Eu poderia duplicar esse livro facilmente se eu tivesse tempo até a data da defesa. Certamente, muitos anos ainda virão de dissertações e novos textos para agregar valor a essa obra. E para debater esse assunto, a gente começa então com a pergunta do Vladimir. Por favor, Vladimir. Muito bem, Mariana. Parabéns à TV Justiça pelo programa, que sempre dá um espaço para teses e dissertações que ficam lá na universidade e que podem ter grande utilidade no dia a dia. E parabéns aí para o doutor Juliano, né, para esse texto que eu li com muita atenção, muito importante o tema sobre planejamento. E eu tenho uma vivência muito grande na administração pública, né? Então, lido muito com gestores públicos. E nessa minha vivência, eu aprendi que os gestores não gostam de planejamento. O político não gosta de planejamento. Por quê? Porque antes ele pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quiser, de acordo com as circunstâncias do momento. O interesse político daquele momento acaba determinando a decisão dele. Quando existe um planejamento, ele tem que contrastar aquela decisão com uma racionalidade global e, às vezes, de longo prazo. Com isso, quais seriam as estratégias de a gente fazer com que esse direito seja efetivado? Como é que os órgãos de controle, como é que o judiciário, como que o Ministério Público, né? Ou como que o cidadão organizado, a gente pode atuar no sentido de que o Brasil passe a ter uma cultura do planejamento e uma administração pública menos contaminada pelas questões de curto prazo, que tem uma visão de desenvolvimento de longo prazo? Bem, eu acredito que a nossa história já demonstrou, né, o fracasso da compreensão do planejamento a partir da visão do gestor e do legislativo. E a história da Alemanha vem contribuir justamente no sentido de que a judicialização pode ser um passo muito relevante na implementação das políticas públicas e o respeito dessa lógica da política pública na execução do planejamento. E eu acredito que o cidadão ele pode utilizar esse planejamento desde a instância original, a primeira instância, até o Supremo Tribunal Federal, de forma a fazer valer seus direitos. Eu acho que vai ser um amadurecimento, a experiência jurídica brasileira vai ter que se desenvolver pelas suas próprias características, mas o judiciário vai ter que realmente procurar compreender e sistematizar dentro da jurisprudência brasileira de forma a efetivar esses direitos e garantir que a racionalidade nas políticas públicas. É possível que a gente possa usar esse instrumento como forma de garantir esse planejamento e responsabilizar quem precisa ser responsabilizado? Então, o direito ao planejamento é o direito à elaboração do plano, bem como sua execução. Então, no caso de ausência de planejamento, é possível, no meu modo de entender, a demanda jurídica para exigir a elaboração de um plano. Inclusive, o projeto de lei que trata o controle judicial das políticas públicas prevê expressamente essa possibilidade de se dar um prazo para a administração pública para permitir a elaboração de um plano. Eu imagino que a forma correta de fazer a despesa pública é de forma planejada. Eventualmente, casos emergenciais, casos fortuitos, força maior, necessariamente vão ser feitos de forma não tão adequada por meio do planejamento. Mas o que é importante é dizer para onde se quer ir, como ir e quando ir. Essas são as questões que o direito ao planejamento gera na cabeça do gestor. Então, se há alguma possibilidade de não haver gasto planejado, um bom planejamento já tem essa previsão de alguma forma. E é isso que a experiência jurídica tem que desenvolver de forma a exigir essa postura da administração. Flávio, por gentileza, a sua pergunta. Como que você veria as espécies, os instrumentos de controle prévio? E como que você avalia o controle a posteriori? Que aí, especialmente, eu me reporto aqui a alguns casos concretos em que você ilustrou no seu trabalho, de o judiciário vir e intervir e fazer uma certa alusão, ainda que não como foco, ao termo, à denominação planejamento. Um fundamento de que, pelo fato de comprometer o planejamento, se suspende determinada decisão, etc. e tal. O importante é a premissa de que o direito administrativo, por exemplo, alemão, já reconheceu que o direito não é um fim em si mesmo. Ele, a partir dessa compreensão da Constituição de 1949,
a doutrina administrativista percebeu a necessidade de se desenvolver o direito administrativo a partir da realidade. Então, hoje, meu modo de entender, é lugar comum no direito administrativo alemão entender que o direito ao planejamento não retira o caráter gerencial do planejamento. Pelo contrário, é uma moeda com dois lados. Nós estamos vendo só uma percepção. A percepção jurídica do planejamento complementa a gerencial, como complementa a percepção política. A partir disso, eu entendo que o controle a priori ou o controle a posteriori tem que ter esse foco, né, nessa realidade. Entender que o direito ele não termina no texto legal, mas o texto legal deve ser uma representação também dos fatos sociais, dos fatos econômicos, dos fatos políticos e utilizar essas informações para juridicizar e aplicar o direito ao planejamento de forma correta. E aí eu cito vários casos concretos na minha dissertação e no meu livro, para demonstrar que, de certa forma, como o planejamento é uma coisa inerente ao ser humano, quando você vai para a rua, você sabe, eu vou por aqui, eu vou por ali, todo mundo faz esse raciocínio. Então, não deixa de ser um raciocínio inerente ao próprio raciocínio humano. Então, a partir daí, fica muito simples entender que é possível chegar e achar a melhor solução de acordo com a realidade daquele momento, a partir do controle prévio, a partir do controle posteriori, mas eu acho que tem muito ainda a ser desenvolvido e o importante é não negar essa juridicidade do planejamento, no meu modo de entender. Eu acho que, em relação ao controle prévio, o Instituto da Motivação agrega muito a essa noção, porque se o administrador tem que motivar as suas decisões, essa motivação vai ser válida na medida em que ela demonstrar o planejamento, demonstrar que o gestor considerou um juízo de prognose, uma avaliação sobre os efeitos daquela decisão, diante das alternativas que existiam para o administrador, o porquê que ele optou por essa e não por aquela. Isso deve estar presente na motivação das decisões do gestor público. E uma vez editado um ato, uma decisão, sem que haja essa motivação, é possível aí se valer do controle via judicial, via Tribunal de Contas, o controle por meio dos tribunais de contas, o controle judicial por meio de ação popular, por exemplo, de um mandado de segurança se houver um direito líquido e certo violado de imediato com aquela decisão. Esse é um exemplo clássico, questionando a motivação válida a partir dessa noção de que o planejamento impõe a consideração dos efeitos daquele ato. E isso tem que ser explicitado. Não explicitado, eu tenho invalidade. No controle a posteriori, que é um pouco mais complexo, porque também nós não podemos imaginar que toda vez que, por exemplo, se anula uma licitação, que se anula um ato, ou se reconhece a sua nulidade, vai ter uma interrupção de alguma coisa, de algum serviço, de alguma obra. Eu não posso também imaginar que a pura e simples interrupção já retire a possibilidade de paralisar aquela obra pelo vício de legalidade. Então, muitas vezes, e aí eu acho que a questão da má-fé, da corrupção, de um incremento dessa natureza, pode ser determinante, ainda que em prejuízo do planejamento, ainda que em prejuízo, se obstar o curso de determinada obra ou serviço. Então, essas particularidades, evidentemente, só o caso concreto vai poder nos revelar. Eu concordo com em gênero, número, grau. A motivação, para mim, é requisito do ato administrativo e o ato sem a motivação é uma ilegalidade. Eu acho que não tenho muito o que discutir em relação a isso. A motivação do ato administrativo, ela tem que partir do planejamento, sem dúvida nenhuma. É o que deve ser feito e eu fico muito feliz desse reconhecimento do professor Flávio Unes, no sentido de que, a partir daí, a motivação, a partir desse momento, todo ato administrativo tem que estar baseado nesse planejamento, né? E no caso do controle posteriori, eu cito o caso, a decisão do ministro Lewandowski, que ele não suspendeu uma obra de usina hidrelétrica com base no planejamento da administração. Está planejado, não faz sentido eu interromper essa obra em função de um mero pedido do Ministério Público, uma ação civil pública. Tem que ter exatamente qual que é a nulidade no planejamento, o que faltou no planejamento para se justificar uma medida judicial nesse sentido. E a partir daí, nós temos o aperfeiçoamento do direito administrativo. Perfeito. A gente tem tempo ainda mais para uma perguntinha? O doutor Juliano mostrou
que o planejamento é escolher alternativas. Você pode fazer de um jeito, de outra maneira. Tem que escolher a que se considera melhor para o administrador e que tem uma certa racionalidade. Como ele falou, quando a gente sai de casa, ao escolher o caminho, está fazendo uma escolha e o planejamento é fazer escolhas. Só que a administração pública hoje ela não faz escolha sozinha. Às vezes tem que envolver a população nas escolhas, faz as consultas públicas, as audiências públicas e muitas vezes a sociedade aporta informações e alternativas. E o que acontece? Às vezes se ignora o que a sociedade fala. Não, essa alternativa eu não concorda e o administrador público adota uma outra opção, muitas vezes sem justificar. Esses aspectos, né, que aparecem, acho que muito suavemente na dissertação, como mesmo o Dr. Júnior falou, olha, preciso explorar aqui e ali, gostaria que ele explorasse um pouquinho mais, porque eu sinto ali que ali tem um início desse debate e acho que aqui podia ser uma oportunidade para haver um complemento. Sem dúvida nenhuma, o direito ao planejamento é um direito que garante a participação da sociedade na efetivação das políticas públicas. Mas eu acho que mais que garantir é gerar o comprometimento da sociedade na efetivação das políticas públicas. Existem vários textos que mencionam a importância do planejamento no comprometimento do cidadão. O cidadão que vai à audiência pública, o cidadão que vai no legislativo, que reclama, ele se sente motivado na medida que ele reconhece que aquele direito garante a participação dele na concretização da política pública. Então, ele vai cobrar do gestor, vai cobrar do político a efetivação daquela política pública se ele compreender como que foi feito o planejamento. E certamente é um dos aspectos que eu abordo e é fundamental no Estado Democrático de Direito. Não tem como reconhecer a efetividade do direito ao planejamento sem permitir essa participação e esse controle social também. E o direito ao planejamento é um instrumento fortíssimo para garantir isso. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no programa, uma dissertação extremamente importante, né, que faz realmente a gente refletir, né? Exatamente. Eu agradeço à TV Justiça, ao programa Academia, aos debatedores pela importante contribuição que deram e que me coloco à disposição, inclusive, por meio da minha página no Facebook do meu livro, facebook.com.br/direito ao planejamento. Obrigada aos senhores pela participação. Prazer foi meu. O prazer foi meu e olha, tomara que você tenha se planejado para responder tantas contribuições que você vai receber aí no seu Facebook. Quantas dúvidas, né? O planejamento tem que estar severo aí.